Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Na fé. E para essa... Não vai remediar, tá? Mas para dar uma, digamos assim... Um alento. Um alento, né? Um alento. A palavra que me faltou foi um alento, né? Exatamente. É o título da legenda aqui que a gente colocou. Muita gente já está no chat comentando, a gente está aqui apurando a informação, daqui a pouco o Gabriel vem com a gente, mas sim, o São Paulo está aí no mercado, se falava bastante do Thiago Mendes, o São Paulo continua tentando, né, com uma proposta com ele, porém, surge aí o nome do volante Marcos Antônio, que é da Lazio, estava emprestado ao PAOK, a última temporada ele jogou pelo PAOK, e o Flamengo, né, está negociando com o jogador, mas aí parece que do nada surgiu o São Paulo aí na história e tem uma grande possibilidade aí do volante atuar no São Paulo. Para quem não conhece, só para deixar aqui na tela o Marcos Antônio aqui, para a galera relembrar quem é, né? Aí com a camisa da Lazio. Então, o São Paulo tenta aí a negociação, a gente vai ter mais informações já já. O Flamengo estava em tratativas com o Marcos Antônio, tentando chegar no valor de liberação junto à Lazio, que é a dona dos direitos federativos do jogador. O Flamengo estava propondo um empréstimo que tem uma cláusula de compra e estava meio que definido esse valor ali já, só que a Lazio estava pedindo um valor muito alto, cerca de 6 milhões de euros pela venda. Então, o Flamengo nessa de negociar as tratativas e tal, o São Paulo está tentando chegar ali e trazer, viabilizar a contratação do jogador para essa posição aí que está carente no elenco do São Paulo, né? São Paulo tentando o Thiago Mendes, tem outros nomes, claro, na lista, não são só apenas esses, mas tem aí alguns nomes. Então, daqui a pouco, o Gabriel só vai trazer para a gente aí algumas informações. Então, nem vou pedir para você comentar agora, Renan, porque aí quando o Gabriel chegar aqui, a gente fala um pouco mais sobre o Marcos Antônio aí, e aí eu vou trazer outras questões aqui para a gente falar, enquanto isso, que nem o Super Amigos, né? Enquanto isso, na Sala da Justiça, a gente vai falando de outras coisas. Mas é fato que o São Paulo precisa, né, trazer outro jogador para esse setor, né? O Renan, não dá para ir com o que tem. A gente tem ali o Pablo Maia para voltar provavelmente setembro, outubro, né? Acho que setembro aí ele já deve começar a voltar, mas ainda assim, a gente só tem segundos volantes no elenco, né? Então fica mais difícil jogar assim, né? O Luiz, de primeiro, a volta do Mendes, aí eu não sei como que ele está. Eu vou ser sincero para você, Senna, como a gente falou em off, eu acompanho muito futebol internacional e muito pouco grego. O que eu vi de futebol grego nessa temporada foi o Olympiacos na Conference League. Então, o PAOK eu não vi jogar. Em 30 jogos, nesse ano de 2024 do PAOK, o Marcos Antônio foi 5 vezes titular e 5 jogos ele entrou durante o jogo. O resto ele não jogou. Portanto, 20 jogos ele não entrou em campo. 5 ele foi titular e a maioria deles ele saiu e 5 ele entrou durante o jogo. Entendeu? Então, e é só um parâmetro só, né? Eu não tô aqui querendo afirmar nada, entendeu? Tô querendo aqui afirmar nada. Agora, com relação ao elenco vamos esperar a apuração do Gabriel e com relação ao elenco do São Paulo, temos o Luiz, né? Que, consequência, foi muito bem, tá muito bem, né? Não jogou porque estava suspenso, mas muito bem, com bastante confiança, um jogador experiente, desarmando muito bem, tendo uma intensidade boa, apesar de certa idade já. Então, eu gosto muito do Luiz. E tem o Mendes, como eu falei, que ele voltou aí, tendo também jogado muito pouco na temporada, na segunda divisão de La Liga pelo Elche. Então, coisa que eu não sei dizer, mas é um primeiro volante. O que a gente viu ele jogar no São Paulo, às mãos do Rogério, é um primeiro volante, certo ou não, Senna? Não é um cara de saída, é um cara proteção à frente da zaga. Então,
Sinceramente, não sei o que dizer em relação ao elenco do São Paulo hoje. Que a gente precisa de contratações, Senna. A gente precisa. A gente vê os nossos concorrentes se fortalecendo. Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo, né, os principais concorrentes. O Flamengo está um pouco abaixo nessa janela, mas o Flamengo é um time que tem um elenco vasto, né? O elenco do Flamengo ele é recheado e recheado de bons ingredientes, né? Não é aquele bolo com aquele recheio fininho, é recheado de bons ingredientes, né? Então, o Flamengo pode pincelar com mais tranquilidade. Só que, mas entretanto, o São Paulo não tem o dinheiro que esses caras têm, que esses clubes têm. Esses 4 que eu citei, principalmente. São Paulo não tem dinheiro para competir com os caras. Por isso que eu acho que, uma vez eu fui no CT, Senna, eu entrei numa sala, tinha mais de 10 computadores. Tinha um monte de computador. Eu olhei, eu perguntei pro meu amigo que me levou, falei, o que é esse monte de computador aqui? Para que eles usam? Não, esses 2 aqui é para análise do próximo adversário, esse aqui é para análise do nosso elenco, aquele é para pincelando futuras contratações e tal. Cara, eu acho que contratação não é simplesmente você falar assim, tá bom, tô precisando de um volante. Quantos milhões que é o Thiago Mendes? Não pode ser assim, cara. O São Paulo não tem bala para isso. Você tem que ter esses computadores todos ligados 24 horas. Por exemplo, eu assisti 2 jogos de Série B ontem. Vila Nova e Santos e Novo Horizontino contra o Chapecoense. Eu acho que os caras do São Paulo também tem que estar fazendo isso daí. Você não tem só grandes jogadores, bons jogadores lá que você tem que pagar 1 milhão por mês pro cara. Porque a gente tá vendo o que tá acontecendo. Repito, gente, São Paulo tá pagando presidiário. O São Paulo tá pagando aposentado. O São Paulo vai ter que fazer um acordo e vai ter que continuar pagando o Ramos daqui a pouco. Então, é esse tipo de loucura que eu sou contra. E esquece o jogador. São todos grandes jogadores. São Paulo fala em trazer o Casimiro. Porra, fez história e tal. Eu hoje falo aqui, eu sou contra. Eu seria contra. Não pelo Casimiro. Pô, o Casimiro, nos últimos 20 anos, quem sabe foi o melhor primeiro volante do mundo. Só que o São Paulo não tem bala para sustentar isso daí. E é isso que me preocupa. Porque você tem que estar aliado ali à competitividade, um time forte para buscar os títulos, mas também a gestão financeira disso tudo. Sem contar que temos Cotia, no CT que o Senna conhece, CT de Cotia, quem não conhece, é fantástico. CT exclusivamente de base, centro de formação, acredito eu que seja o melhor e o maior do mundo. Então, esse investimento tem que ser trazido para o time principal, para você ter um ganho esportivo primeiramente e depois financeiro. Não, eu sou totalmente contra, Senna. E não é da história do São Paulo fazer isso. Estamos precisando de um zagueiro, vai lá, paga milhões no fulano, no brasileiro que está na Inglaterra. Não é assim. Historicamente, os melhores times do São Paulo, o nosso de 2005, não foi formado com esse tipo de jogador. Foi formado com jogadores baratos que vieram do Goiás. Hoje, a gente vai falar, não, mas eram muito baratos. Primeiramente, em 2004, Grafite, Danilo, Fabão, junto com o treinador, com o Cuca. Na sequência, no ano seguinte, veio Josué Barato, Mineiro Barato, e nós estamos falando da maior dupla de volantes da história do São Paulo. Veio Josué, Mineiro, foi vindo jogadores baratos e que deram resultado, primeiramente esportivo e depois. Agora, não simplesmente você sair, aí vai na Europa buscar jogador, vai no mundo árabe. Gente, não tem um brasileiro jogando no mundo árabe hoje que ganhe menos de 700, 800 mil reais por mês, cara. O São Paulo não tem condição disso. Eu vou repetir só mais uma vez, Senna, para não ter problema. O povo fala, eu não estou falando do jogador. O Thiago Mendes, grandíssimo jogador. Ele ia chegar, vestir a camisa e entrar. E acabou, sem problema. O Casimiro, o Marcos Antônio estava na Europa, mas eu falei os números dele aqui, né? A gente tem que ponderar muitas coisas. O Alexandro estava falando aí, já falando da lateral esquerda,
que o São Paulo é mais urgência ainda, né? Bom, essa é a minha opinião, cara. E assim, já falei várias vezes nos programas aqui, falo em outros que eu faço no UOL, e, cara, não vai mudar a minha opinião. Eu não acho que é dessa forma que você faz futebol, simplesmente gastando milhões, fazendo uma dívida para o clube impagável, porque o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil ano passado e fechou o ano em déficit, sendo campeão do torneio que mais paga, com as rendas espetaculares que a torcida do São Paulo proporcionou. A final da Copa do Brasil foi 25 milhões de renda. Então, só num dia, com o título e carreira, o São Paulo ganhou 100 milhões e fechou em déficit. A conta não fecha, gente. Infelizmente, a conta não fecha. A gente tem que buscar um mercado bom, mas paralelo, que pague menos e o risco seja muito menor. Exatamente. E assim... Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.